Bom dia. Hoje nós vamos comentar sobre a reversão do caso Roe versus Wade, que revolucionou agora a visão sobre aborto nos Estados Unidos. Então, esse caso Roe versus Wade, não vamos entrar em detalhes, caso muito famoso, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1973, decidiu que o aborto era supostamente um direito das mulheres e que os estados não podiam legislar proibindo o aborto, né? Foi um caso que derivou de uma questão no Texas e tal. Duas coisas nesse caso. Primeiro que quem foi a pessoa que fez virar o entendimento da corte, teve papel fundamental, foi um tal Harry Blackmun, que tinha sido indicado por Nixon, republicano. Aliás, Nixon foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos e um presidente que ajudou o comunismo internacional já vista, questões relacionadas à China e à então União Soviética. Então não deixa de ser uma ironia, no caso uma boa ironia, né, que agora o aborto tenha sido revertido num governo democrata lá. O aborto foi dado como direito, entre aspas, dentro de um governo republicano, e agora o aborto deixou de ser um direito, um suposto direito dado às mulheres, num governo democrata. Naquela ocasião também se discutiu, uma coisa curiosa, se discutiu que o feto, o bebê que está no ventre materno, não seria pessoa. Quer dizer, isso daí demonstra uma falta de visão metafísica das coisas, mostra como o direito no mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, Europa, está muito decadente. O direito, infelizmente, devido ao positivismo jurídico, se separou, se distanciou da metafísica e da teologia, levando o direito a uma ciência muito decadente, uma ciência que leva os juízes e os legisladores a leis e julgados completamente delirantes e esdrúxulos, Dizer que o bebê não é uma pessoa realmente assim, uma coisa assustadora do ponto de vista metafísico, Vamos aqui para aproveitar e lembrar a definição de pessoa dada por Boécio. Boécio deu uma definição clássica de pessoa, adotada amplamente por todo mundo que estuda metafísica, adotada por São Tomás de Aquino, que é: pessoa é uma substância individual de natureza racional. Então nós temos três elementos. Significa que é uma substância porque ela não é acessória de ninguém, não é acidente de ninguém, não faz parte de ninguém. Então o bebê, ele não faz parte da mãe, ele está dentro do ventre materno, mas não faz parte da mãe. Isso é provado pela biologia, já que ele tem um DNA diferente da mãe, E segundo, substância individual, de natureza individual, significa que não pode ser dividido. Ou seja, se a gente cortar um bebê no meio, ele morre. E ele tem natureza racional. Natureza racional não significa que a pessoa vai ter um exercício racional de imediato, já que pode ter potência, assim, quando nós estamos dormindo, doentes em coma, sobre medicamentos, a gente pode não ter um comportamento racional, não manifestar a nossa natureza racional, porém a gente tem a natureza racional. Então a gente tem uma alma racional. Então esses três elementos da pessoa, conforme a definição de Boécio, são perfeitos, Vamos até recapitular para fixar bem: substância, ou seja, não é acidente, não faz parte, O bebê tem um coração, tem lá todos os seus órgãos independentes da mãe, usa a mãe para se alimentar, tem um DNA diferente. Então tudo isso prova que o bebê é uma substância separada da substância mãe. Ele está ali, aí sim, acidentalmente, naquele local no ventre materno. Depois, ele vai sair do ventre materno e vai ter vida ao ar livre. Então, vai mudar, como se diz assim, só o local onde ele está. Mas ele já é uma substância. Então, ele é individual, não pode ser dividido, porque ele tem uma natureza racional, porque
Teve um pai e uma mãe racionais, não teve como pai um leão, um boi ou um pássaro. Então, por ele herda então a natureza racional dos pais. Então, ele é uma pessoa. Então, decisório da Suprema Corte Americana, em 1973, do ponto de vista metafísico, dizer que um bebê não é uma pessoa é algo completamente delirante, do ponto de vista metafísico. E uma outra coisa que não deixa de ser uma ironia triste é que a Suprema Corte Americana naquela ocasião se baseou no Due Process Clause, que delibera sobre vida, liberdade e propriedade. É uma triste ironia, uma trágica ironia, né? Eles estavam decidiram sobre a vida e autorizaram a matança. Fica uma contradição. Eles alegaram um suposto direito à privacidade das mulheres em relação ao aborto, ou seja, um suposto direito à privacidade das mulheres suplantou o direito à vida dos bebês nos Estados Unidos. E aí, com essa decisão criminosa da Suprema Corte em 1973, todas as mulheres puderam abortar. Isso é um crime aos olhos de Deus, é um crime frente ao direito natural, frente à teologia, frente ao que se compreende de metafísica. Mas, como o direito morreu, né? O direito positivo morreu, então se faz essas leis esdrúxulas aí, conforme eu comentei. De lá para cá, 60 milhões de bebês foram assassinados, quer dizer, um número espantoso, né? É um grande genocídio, né? Baal, o demônio, o ídolo, que na realidade era um demônio que era cultuado no Mediterrâneo, ficaria com inveja, né, desses números. 60 milhões realmente é porque o Baal exigia, né, sacrifícios de bebês recém-nascidos. Então ele ficaria com inveja, o Baal, se existisse hoje, ficaria com inveja desse número de 60 milhões. E agora, a mídia já tinha antecipado que a decisão ia ser revista, e de fato foi, graças às indicações do Trump, né? E aí o caso foi revertido semana passada, e aí então o julgado foi anulado. Mas isso não significa que o aborto esteja proibido nos Estados Unidos a partir de agora. Significa que os estados terão liberdade de decidir se a mulher teria o direito a abortar ou se isso seria crime. Então realmente foi bom, vamos aplaudir, porém o certo seria a Suprema Corte deliberar com base no que é correto, com base na moral, com base na metafísica, com base no bom direito, com base na teologia, dizendo não, o bebê é uma pessoa, ele não pode ser assassinado, o aborto é um assassinato. E aí sim proibir o aborto para toda a nação. Mas infelizmente o positivismo jurídico, a decadência dos costumes, a decadência das decisões filosóficas não permitem que as Supremas Cortes do mundo inteiro, né, não é só de lá, no Brasil também, decidam de modo racional várias questões, né? Então, uma coisa que seria impensável séculos atrás, decidir se aborto é crime, não, uma coisa completamente absurda, né? Uma coisa que clama por justiça divina, matar um bebê, uma coisa que parece ser tão óbvio, que o bebê tem direito à vida, que ele é uma pessoa. Hoje as legislações, infelizmente, não reconhecem isso. Tristes tempos do direito, tristes tempos da filosofia, tristes tempos da moral, né? Nós temos que aplaudir, mas não foi ainda incompleta, né? Bom, ficamos por aqui, só não podíamos deixar de comentar esse caso, com certo atraso de não ter comentado antes, mas aqui então termina. Agora a esquerda, a mídia, né, os democratas trebucharam, né? E tristemente o presidente Biden, um católico de IBGE, como se fala no Brasil, ficou muito bravo com a questão. Vamos ver os novos desdobramentos, vamos rezar para que a maioria dos estados proíbam e que, quem sabe, no futuro todo o aborto seja proibido nos Estados Unidos. Mas a briga vai ser grande. Então,
Então ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.